querido? Bom, graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, que bom estarmos aqui. Rever os irmãos, pastor Walter, família, presbítero de Carlos, os demais irmãos. Que bom, né? Nessa noite onde tem sido falado sobre missões, né? Algo muito relevante e importante. Comigo veio o presbítero Lindomar, parceiro nosso ali na obra de Deus, em Mascote, e nós o convidamos, ele prontamente veio conosco esta noite, né? Então quer dizer que é um mês, pastor, falando sobre missões e fazendo missões, né? Não é só falando. É interessante demais, é importante. E dentro dessa temática eu me recordei, eu não sei se foi o pastor Edson Guimarães que esteve aqui acho que foi ano passado, pastor Walter. Ano passado que Edson esteve aqui, foi retrasado, não foi? Eu não sei se foi ele que disse essa frase, que missões ela é feita com os joelhos de quem oram, né? Não sei se os irmãos estão lembrados. Missões se fazem com os joelhos de quem oram, com as mãos de quem dão e com os pés de quem vão, né? Então, esses três pilares aí básico para a missão ela caminhar, A igreja está em oração, a igreja está em ação. A prova é a oferta, né, que foi mandada ali para o pastor Ilo, que será mandada, e certamente os irmãos que também já estão indo, né? Ontem mesmo, hoje eu vi um vídeo, né, os irmãos orando na rua, cantando, exaltando o nome do Senhor. A missão está em ação, né? Porque todos quanto amam a obra de Deus, porque todos quanto amam esta igreja, não apenas oram, não apenas vão, mas também dão, ofertam para a glória de Deus, né? Prazer rever o irmão Fabiano. Cadê ele? Fabiano, estar ali, Deus abençoe. A irmã Bianca, né? Ela tá morando aqui em Santa Luzia, né? Que bênção, maravilha. Passou uns dias ali em Mascote. E agora estar aqui, né, Bianca? Que maravilha revê-la. Irmãos, eu quero meditar com vocês no livro de Atos, capítulo 8. A temática é uma família, a família, né, fazendo a função. O pastor Walter me mandou, estava aqui, deixa eu só conferir aqui, o papel da família na obra missionária. Achei aqui, o papel da família na obra missionária. Que maravilha! O que a família deve fazer, né? Então, sobre isso nós queremos meditar. O presbítero de Carlos com a banda teve lá sábado passado em Mascote. Foi uma bênção, né? Esteve tocando lá com a cantora Fabiola Bueno. E é sempre bom ouvi-los. Os músicos do pastor Walter são todos muito bem educados, né, pastor Walter? Os meninos tocaram lá. A gente fica assim olhando. É bênção, bênção de Deus. Muito bem educados. Glória a Deus. Do 1 ao 4. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão,
e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quanto mais se tentava parar a igreja, quanto mais se tentava impedir o crescimento da igreja, quanto mais tentava fazer com que o povo ficasse no comodismo sob a justificativa da perseguição, mais a igreja de Cristo ela avançou, mais avançou. Nós podemos observar que o texto lido é um texto aonde vai se cumprir as escrituras, que o objetivo maior do Senhor, o objetivo do Senhor é fazer com que a obra de Deus ela cresça. Pastor Marcos Ubiranei diz que quem nasce grande é monstro. Então, nós não nascemos grande, a igreja do Senhor não nasceu grande, mas a igreja do Senhor, ela precisa do crescimento. A Bíblia diz que o homem planta, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. É Deus quem dá o crescimento à igreja, mas o crescimento da igreja, ela se dá em razão da ação da igreja. A igreja, ela parada, a igreja, ela acomodada, certamente ela pode crescer no contexto apenas de Jerusalém, mas a igreja, ela precisa crescer também dentro do contexto que é Jerusalém, Judeia e também até os confins da terra. Então é essa a proposta que nós queremos falar nesta noite, a título de introdução, a qual os irmãos, esse tema tem sido batido aqui e certamente ele não será esgotado hoje, nem será nunca até a volta do Senhor, porque missão é algo que queima em cada coração daquele que foi chamado genuinamente para a obra de Deus. O coração do pastor, ele não apenas quer ver, não é uma vaidade de ver a igreja lotada, é sabermos que o reino das trevas está sofrendo perdas, mas o reino de Deus está ganhando para a glória do Senhor. Portanto, o verso de número 28 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos diz que: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Percebam que esse texto, amados irmãos, ele diz para nós que nós recebemos o poder. Deus deu para a igreja em Santa Luzia o poder. Deus deu para a igreja em Santa Luzia a autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos observar o versículo de número
3 do capítulo 8 de Atos, Saulo, por sua vez, estava fazendo o quê? Devastando a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra onde quer que fosse. Então assim, Deus permitiu a perseguição, Deus permitiu a prova, Deus permitiu o vento, porque o vento fez o quê? Espalhou quem? Os irmãos. O vento veio e espalhou. Então quanto mais o povo espalharam, mais foram pulverizando o que? A palavra de Deus. E a partir daí a igreja nunca mais foi a mesma, porque a igreja recebeu o poder, porque a igreja recebeu a autoridade, porque a igreja recebeu a mensagem. Mas alguém pode dizer o seguinte: olha, eu não sei qual é a minha função na igreja, eu não sei qual é o meu dom. O seu dom é fazer missão. Dentro desses 3 pontos aqui, ou ofertando, ou orando, ou indo. Ou ofertando, orando ou indo. Dentro desses 3 pontos aqui, Deus pode te usar. Mas eu não tenho condições de ir. Você ora. Eu não tenho condições, eu posso orar, mas eu queria contribuir de mais forma. Pronto, você pode abençoar a obra de Deus, porque enquanto você não vai, alguém tem coragem de ir, tem coragem de enfrentar países que são fechados, tem coragem de enfrentar bairros que são perigosos, que o evangelho ali não é tão propenso, mas são pessoas que não são naturais, são pessoas cheias do Espírito. Porque só vai, meu irmão, em favelas, em boca, em países fechados, quem é cheio do Espírito. Porque se não for, não tem coragem de ir, não tem como ir, porque ele vai ter como precioso a sua vida. A vida dele é preciosa, e a Bíblia diz: aquele que tem a sua vida como preciosa, esse perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, diz a Bíblia, esse achá-la-á. Tem muita gente que está perdendo a sua vida, mas está ganhando nos céus. Está ganhando no céu. Então percebemos, irmãos, que o texto onde nós lemos é um texto interessante, aonde a instrução de Jesus à igreja foi muito clara. Então ele vai dizer: vocês serão as minhas testemunhas, vocês irão até os confins da terra. Porém, o que nós podemos observar é que a igreja, ela permaneceu um bom tempo em Jerusalém. A igreja, até que algo forçou o avanço dela. Ela recebe a ordem não apenas para ficar em Jerusalém, mas ela recebe a ordem para ir em Samaria, até os confins da terra. Mas a perseguição que veio para ela tirou a igreja que estava lotada em Jerusalém e levou a igreja a evangelizar. Mas ela não foi por conta própria, ela foi por causa de quê? Da perseguição. Então, no modo espiritual, nós podemos entender que nem sempre a perseguição que acontece na minha e na sua vida é para o nosso mal. Eu não sei se acontece só comigo ou só na igreja que sou pastor. Eu não sei se acontece aqui com os irmãos também. Às vezes a gente está em berço esplêndido, às vezes a gente está tranquilamente, a família está tudo ok, né? O trabalho está tudo bom, está tudo certo, a gente está vindo para a igreja, o louvor está fluindo, a gente está tendo oportunidade, Deus está usando e Deus está capacitando. Só que de repente as coisas começam a apertar. Só que quando as coisas começam a apertar, justamente um sinal de alerta para quê? Para que nós saiamos do lugar de comodismo, para que saiamos
de Jerusalém. E Jerusalém não era o final. Jerusalém não era o início, não era o centro apenas, mas Jerusalém era o início, porque tinha outros lugares para se chegar, tinha outros lugares para se alcançar. Então eles ficaram o quê? Acomodados, confortáveis. A maioria dos estudiosos diz que a igreja ficou entre 2 a 5 anos ainda em Jerusalém, após a perseguição. Mas daí, a partir daí, eles não aguentaram, porque o foco e o desejo do Senhor era o crescimento. O desejo de Deus era expandir o reino. O desejo de Deus era que a igreja, por intermédio das famílias que iam de casa em casa, de cidades em cidades, de vila em vila, pregando o evangelho. Então eles resistiram por um tempo, mas não por todo o tempo, porque quem tem um chamado missionário, porque quem Deus tem um plano na vida, e que não é um plano de você apenas chegar e sentar e ouvir, mas é um plano de evangelizar, é um plano de interceder, é um plano de orar, é um plano de apoiar os projetos da igreja. Ele está dizendo: pastor, esse ano, esse Conema vai ser uma bênção, esse Conema Deus vai salvar pessoas, nesse Conema Deus vai levantar missionários, nesse Conema Deus vai levantar pessoas que se colocarão e se prontificarão a trabalhar para o reino, e aonde o Senhor mandar, nós iremos. Ou seja, é essa a ideia e é essa a proposta do Senhor para a igreja em Santa Luzia. Cada ano que passa, Deus vai levantar homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes para o ID do Senhor. Porque não é só em Jerusalém, porque não é só aqui, é também nos confins da terra. E você está pegando a lição, e você está aprendendo, está entendendo o que Deus está falando contigo esta noite. Eles estavam, igreja, confortável, acomodados, talvez, digamos, com a expansão só em Jerusalém. Mas aqui, essa perseguição em Atos 8 mostra que por vezes Deus ele permitiu a dor, justamente para que seu propósito pudesse ser cumprido em nome de Jesus. Nós podemos fazer aqui uma aplicação prática. Há muitas pessoas, pastor Walter, eu não sei se esse é o caso aqui, mas assim, a igreja do Senhor de forma universal, há muitas pessoas que se encontram acomodadas a respeito da pregação do evangelho, de fazer missão, né? Aí mundo afora, nós temos visto nas notícias, irmãos, grandes igrejas, megas igrejas que estão sendo fechadas por falta de cristãos, sabe? As pessoas pararam de evangelizar, as pessoas pararam de pregar o evangelho, as pessoas talvez estão relativizando as coisas, não precisa mais se congregar, não precisa mais estar junto, e com isso nós temos visto aí afora grandes igrejas se fechando. Mas não é o caso nosso, não é o caso do nosso presbitério, não é o caso da igreja aqui em Santa Luzia, a qual entende que recebeu esse fogo, essa unção, essa capacitação, porque nós não devemos nos acomodar somente em estarmos em um mundo fechado, mas nós precisamos olhar para aqueles que estão em nossa volta. E foi isso que foi falado aqui. A irmã fulana vai com o irmão ciclano lá num bairro tal, no bairro XY, justamente porque enquanto eles não vêm, a igreja vai até eles. A igreja vai até eles. É por isso, irmãos, que avançar, crescer,
requer esforço, requer mudança, e toda vez que tem que ter uma mudança, geralmente traz para nós um desconforto. Mudança traz desconforto. Toda vez que você vai mudar um móvel de lugar, você tem que ter maior cautela. Se for esses armários de hoje, aí é que tem que ter cuidado, né? As mulheres, eu não sei os homens aqui, mas lá em casa é assim. Ana, quando ela quer fazer uma mudança em casa e tal, que eu não estou, ela aproveita que eu não estou, ela arrasta sofá para cá, arrasta guarda-roupa para lá e tal. Eu disse: rapaz, como foi que tu arrastou esse negócio sozinha? Ele disse: eu botei um pano e puxei. E só que nessa coisa, né, gera um desconforto. Mudança gera desconforto. Você talvez eu estou falando com pessoas aqui que está confortável, mas Deus está te incomodando justamente para que você não fique confortável, porque evangelho não é conforto. Evangelho não é conforto. Às vezes a gente tem aquela ideia de que não, eu vou para a igreja, eu vou lá, eu vou ser ministrado, eu vou ouvir aquele irmão do sax. É sax o nome daquele negócio que tocou aqui? É sax, né? Vou ouvir aquele irmão do sax tocando aquele hino maravilhoso, sabe? E vai ser uma bênção. Eu vou ouvir Pelé com aquela guitarra dele que, né, suave. Eu vou ouvir Everton ali naquela bateria dele que só ele sabe tocar suavemente e tal. E vou para minha casa tranquilamente. Deus falou comigo com o maior conforto. Uma igreja linda, bela e dessa que você vai para casa, só que Deus está falando contigo: olha, evangelho não é conforto. Evangelho é você, às vezes, sair do seu conforto, é você deixar a sua cama, é você vir para o matutino, é você se colocar à disposição do Senhor, é você dizer assim: pastor, e que dia é que a gente vai visitar lá aqueles irmãos lá daquela fazenda? Olha, no dia que for, me chame que eu quero ir, eu quero sentir, né, esse clima da missão, eu quero sair, do piso da igreja, eu quero meter o meu sapato, aquele sapatão bonito seu lá, que está no brinco, você está no seu pé aí, e isso, a missão às vezes vai fazer você melar o seu sapato, meu irmão, seu sapato caro, a sua roupa, entendeu? A missão vai fazer você, talvez, ir em um determinado lugar, e você que talvez tem, meio, né, para comer, meio devagar, não come qualquer coisa. Na missão, você vai chegar naquela casa do ribeirinho, naquela casa da pessoa simples, e vai te tratar com maior amor, com maior carinho, e você vai estar com o seu estômago revirando, e você não come aquele tipo de comida, mas na missão tu tem que comer. Ou tu come, ou tu passa fome. E quando você está com fome, meu irmão, até o que você não come fica bom. Rapaz, o pastor Walter me botou numa prova, mas isso é missão, meu irmão, isso é missão, rapaz. Onde é que tem associação tal? O pastor vai lá, que dia eu quero ir, mas diz que lá o carro atola, né? É um local ruim, e isso, se atolar, você ajuda a empurrar, mela o sapato, empurra, se mela, mas chegue lá pleno e prega o evangelho para aquelas pessoas. Isso é missão. Eu lembro que quando eu comecei, pastor Walter, ali na Pimenta, na Renovada, o presbítero Benício, na era foi meu pastor, primeiro foi Dedéu, depois o presbítero Benício. Você lembra do presbítero Benício? Ele é deficiente de um braço, mas ele chama na guitarra aqui, tranquilamente, ele bota uma paletazinha aqui e toca, né? Ele dizia para mim: olha, irmão Valmário, você vai ter que dar um estudo lá na Fazenda Santana. Na Fazenda Santana. Eu disse: pronto. Que dia, pastor? Tal dia. E aí, você está pensando que tinha moto naquela época? Hoje você tem uma motinha aí, não tem uma motinha aí? Hoje você roda de moto, hoje você roda de carro, mas antigamente não tinha. Eu particularmente não tinha. O que é que eu tinha? Uma bicicleta. Pronto, pegava minha Bíblia, a revista, o estudo, botava na garupa da bicicleta e me mandava, vinha para a Fazenda Santana. Os irmãos estavam lá, tudo sedento, o irmão Cristiano, Fabiano, para receber o estudo. Eu estava sendo mandado por um pastor, a qual me colocou na missão. Tem muitas casas que já estão esperando você.
Tem muitas casas que já estão esperando você ir evangelizar. Muitos lugares que estão esperando você ir, sabe? Sair do seu conforto, deixar de talvez comer a sua comida, deixar de usar o seu ar-condicionado para usar o ar-condicionado natural, o vento, a brisa do Senhor. Portanto, quem vai sair, amados, do conforto, né, ou avançar, requer esforço, requer e mudança, requer também o desconforto, né? E eu queria aqui destacar alguns pontos importantes para nós aprendermos aqui nesta noite. E o primeiro ponto a nós destacarmos precisamos, como igreja, como família, como comunidade, como povo de Deus, cumprir a ordem dada por Jesus. Essa ordem não é dada pelo pastor Walter, ele apenas está confirmando o que o Senhor mesmo já falou, né? Ele está mandando aquilo que Deus pediu, né? E qual foi a ordem? Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas. Vocês já foram capacitados, vocês já foram cheios da presença, então vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Vocês se recordam que Lucas capítulo 10, o Senhor, ele envia ali na missão dos 70, ele envia de 2 em 2 para se pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que na ida desses discípulos houve um grande estrago no reino das trevas. Não, o estrago não foi na igreja, o estrago foi no reino das trevas. Sabe por quê? Porque quando eles foram, a Bíblia diz que houve, né, uma queda ali, houve no mundo espiritual uma ação, né, a qual Satanás ele sofreu um dano muito grande pela ação da igreja. O discípulo vai se alegra, mas Senhor, em seu nome até os demônios se nos submetem. Eles ficaram ali maravilhados. Por quê? Porque Deus já tinha dado para eles autoridade e poder para que eles pudessem fazer a obra do Senhor. Aí Jesus vai e responde, diz: olha, é bem verdade isso, vocês receberam poder, mas a alegria maior é saber que os vossos nomes já estão escritos no livro da vida. Então precisamos cumprir a ordem dada por Jesus. Jesus não sugeriu, Jesus não pediu. A proposta aqui é que ele ordenou o avanço do Evangelho em Jerusalém e em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então eu penso que a igreja aqui em Santa Luzia está no caminho, está fazendo o ID do Senhor, está pregando o Evangelho, está cumprindo a ordem do Senhor, aleluia, que é sair da zona de conforto, que é sair de Jerusalém e ir fazer o ID do Senhor. Então o que nós aprendemos, irmãos, é que a estagnação espiritual, ela começa quando nos acomodamos apenas com aquilo que acontece dentro da igreja. Dentro da igreja acontecem coisas extraordinárias. Dentro da igreja ouvimos ministrações poderosas. Dentro da igreja nós vemos testemunhos, pessoas falando de cura, de milagre. Agora mesmo tivemos uma festividade em nossa igreja. O presbítero de Carlos esteve lá, mas Everton e alguns irmãos músicos estiveram lá. Foram 2 dias de muita bênção. Só que nós não podemos nos ater apenas na questão do movimento e da festividade, porque isso passa. Ontem nós fomos para o culto de oração e pós festividade,
a gente imagina o que, né? O povo está tudo sedento, cheio da presença, cheio da palavra, alegre, aquela coisa. E aí, né? O pastor ministrou, o pastor disse: olha, já é quase a meia-noite. Foi o tema da festividade lá, Mateus capítulo 25. Se é quase a meia-noite, significa dizer que Jesus está voltando. Eu falei, a igreja foi impactada, a igreja vai pegar mesmo o gosto pela coisa. Terça-feira, irmã Bianca, o povo tirou férias, culto de oração, de estudo, né, da palavra, e o povo tirou férias. Eu falei, rapaz, que coisa é essa? Mas isso só acontece, né, talvez lá de Mascote. Aqui isso não acontece, porque nós temos que entender que a nossa missão não é o culto de domingo, a nossa missão é todos os dias. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu costumo dizer que novidade a gente come de vez em quando, feijão com arroz é todo dia, né? A novidade é o que, pastor Walter? Se tiver um pregador de fora, o venezuelano já teve aqui ou já vai ter? Já teve, não foi? Quando vem um pastor de fora é o que? Uma novidade, uma bênção, né? A igreja se alegra, sim ou não? Se alegra. Um pastor de fora, um amigo do pastor Walter, vamos convidar, vamos receber o pastor, nós ficamos maravilhados. Isso é novidade, isso é bom. Você ouviu uma palavra de alguém, né, que vem lá de fora, você não conhece, você fica, rapaz, que pastor abençoado, que maravilha. Isso é uma novidade, mas não é todo dia. Sabe por que o todo dia? O todo dia você vai ouvir aqui, sabe o que é? É o pastor Walter, é o presbítero Ed Carlos, é o irmão o Everton, é os presbíteros aqui local. Isso aí é feijão com arroz, mas é feijão com arroz que alimenta a crente. Ou eu estou falando besteira? Eu costumo dizer na igreja, rapaz, eu prego feijão com arroz. Quer comer, come. Não quer comer, vai procurar novidade. Porque eu na minha casa não como novidade todo dia. De vez em quando, no final de semana, né? E tal, mas não sei, quando tem uma novidadezinha, né, um bifezinho, um negócio. Mas quando quer algo melhor, aí o investimento é melhor, né? Só que o que enche a barriga do crente é o feijão com arroz. É o estudo de terça, é um culto como esse, sabe? É o matutino. Aí você vai ver quem tem sede missionária. Você vai ver. Porque quem tem sede somente para movimento, para festividade, para cantar bonito, para pregar bonito, ele só gosta quando a igreja está lotada, que é para ele mostrar a sua voz, para ele mostrar que ele prega, que ele canta, que ele é o cara. Mas na hora de melar o sapato, tem que ver, viu? Tem que ver, né? Então, a ordem do Senhor é que nós saiamos de Jerusalém, saiamos do conforto, saiamos da estagnação, e certamente nós temos que ir para os confins da terra. Segundo ponto que nós queremos destacar para a igreja nesta noite, é que a perseguição, ela serviu como um catalisador para a igreja perseguida. Eu repito, a perseguição serviu como catalisador para a igreja perseguida. E pastor, o que é isso, catalisador? Catalisador é aquele que provoca a mudança, ou aquele que acelera a mudança. Catalisador é aquele que tira a pessoa da zona de conforto, é a pessoa que gera a transformação ou a ação. Então a perseguição aqui, essa serviu como esse catalisador para a igreja. Porque notem que o verso 1 aqui, Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, e naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, e os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer
que fossem. Então, você nesta noite, talvez, pode ser um catalisador, você pode ser um instrumento de mudança. Você pode chegar para o teu irmão e dizer: meu irmão, vamos nos levantar em missão, vamos segurar a bandeira do Evangelho junto com o nosso pastor, vamos fazer o ID do Senhor. Deus não quer a igreja parada, Deus não quer a igreja centralizada, Deus quer a igreja em movimento. E não espere que certamente Deus venha te permitir uma perseguição para que você possa ir, mas que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra, em nome de Jesus. E após, irmãos, esse martírio, o martírio de Estevão, uma grande perseguição começa. Exceto ali os apóstolos, todos foram dispersos. No versículo 1 do capítulo 8, todos foram dispersos, Então veja que aqui a perseguição, ela não foi um fracasso, mas foi uma ferramenta de avanço para a igreja. Não foi uma destruição, foi um instrumento que Deus usou para que a igreja pudesse crescer. E eu quero nesta noite profetizar sobre esta igreja, que toda perseguição que houver para esta igreja seja um instrumento para o crescimento da mesma. Quanto mais Satanás usar pessoas para perseguir, mais ela venha expandir, mais ela venha crescer, mais ela venha desenvolver, mais ela seja pulverizada nessa região de Santa Luzia. Associações, vilarejos próximos, quanto mais vier perseguição para essa igreja, mais essa igreja vai levantar presbíteros, evangelistas, mais Deus vai levantar mulheres de oração para interceder e a igreja do Senhor avançar em Santa Luzia. Essa é a profecia que eu profetizo nesta noite para esta igreja, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Seja um catalisador de mudança, aleluia, na sua vida, no seu ministério e na sua família. Como o contexto é familiar, você vai receber essa mensagem. Talvez seu esposo não veio, talvez a sua esposa não veio, talvez o seu pai não veio, veio você, mas você vai receber esta mensagem, dizer: nós como família precisamos continuar fazendo a obra daquele que nos chamou para a sua poderosa obra, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, irmãos, ponto que eu quero destacar aqui nesta noite para a igreja, são os desafios que a igreja precisa enfrentar para avançar. Primeiro, desafios que a igreja precisa enfrentar para avançar é vencer o desconforto. É algo que quase ninguém gosta, talvez de sair da segurança, e essa segurança pode ser Jerusalém. Jerusalém é muito bom, é muito perfeito, é muito maravilhoso, mas nós precisamos vencer esse desconforto, Se Deus te chamou para a missão, não existe missão sem oração. E se Deus te chamou para a missão, você tem que largar a sua cama, quentinha de madrugada, para quê? Para que você possa interceder pelas almas, para que você possa interceder por esse projeto. Aleluia. Talvez você possa dizer assim: mas o que eu posso fazer e contribuir com esta obra? Levante as madrugadas, venha para o matutino e interceda pela obra missionária, em nome de Jesus Cristo. E para isso, irmãos, para reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias, ele precisou deixar o conforto do palácio. Ele precisou sair, daquele localzinho belo, perfeito e maravilhoso, e ele teve que colocar a sua mão na massa. E o avanço sempre vai exigir de cada um de nós,
né, sair de lugares conhecidos, como diz aqui o capítulo 8, verso 1, a parte B, né, a qual todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E nós podemos ver aqui que os apóstolos, é claro, e também alguns cristãos ficaram em Jerusalém, mas todos, a maioria, tiveram que sair de Jerusalém, a qual a Jerusalém representa aqui a igreja, e é o ponto de partida. A igreja é o ponto de partida. Aqui você aprende, aqui você é instruído, aqui você é orientado, aqui você recebe poder, aqui você recebe capacitação, aqui você recebe orientação, mas aqui não é o ponto final, em nome de Jesus. Portanto, desafios que a igreja precisa enfrentar para avançar é você se abrir para mudanças. Abra sua mente para mudança em nome de Jesus. E é um passo, irmão, necessário para você viver transformações incríveis em sua vida, e por que não dizer também em seu ministério. Ali a igreja foi dispersa, a igreja, agora que a igreja iria alcançar o que? Novos povos, a igreja ia encontrar novas direções. Então a igreja que precisaria se adaptar o que? A novas culturas, a novas realidades, a pessoas diferentes, e por que não dizer se adequar a mudanças. Foi o que eu falei aqui no início. É você sair, você é acostumado a comer a comida de mamãe, mas na hora que você for fazer a missão, não tem nada o que comer, você vai ter que comer uma fruta na estrada, você vai ter que se virar, né? Justamente para que você possa alimentar a sua carne e fazer a obra do Senhor e alimentar espiritualmente a vida de outras pessoas que estão sedentas. Aí alguém pode dizer assim: mas Santa Luzia é uma cidade completamente evangelizada, o Brasil é totalmente evangelizado. Irmãos, tem muitas pessoas que ouvem a palavra, tem muitas pessoas que talvez não gostam desse ambiente de igreja, tem muitas pessoas que talvez por experiência de alguém, porque alguém contou, ele não gosta de estar nesse ambiente. Mas quando você vai lá e você prega o evangelho para ele, mostra que a igreja não é só palavra, mas é o contato, é o amor, é o afeto, é você demonstrar esse carinho, no geral, para as pessoas. Esses paradigmas são quebrados. A ideia de que a igreja, esse ambiente de igreja é chato, é quebrado, porque a igreja está em movimento, e Deus vai trabalhar no movimento da igreja, o movimento bíblico, o movimento direcionado pelo pastor, o movimento orientado pelo Espírito Santo, é que vai levar cada dia mais o crescimento desta obra, o avanço desta obra para a glória do nome do Senhor. E a lição que nós podemos aprender nesta noite, irmãos, que avançar é você abrir mão de companhias de pessoas e ambiente por causa da missão. É você talvez ter uma vida reclusa, é você abrir mão talvez do bate-papo na escola, é você abrir mão talvez de um momento de confraternização em família, para dizer assim: não, eu vou ter que me retirar porque tem um trabalho evangelístico ali, eu vou ter que me retirar porque eu vou ajudar os presbíteros naquele projeto. Então a missão é isso, é você abrir mão talvez do seu conforto para estar em ambientes justamente para cumprir a missão do Senhor. E o que nós aprendemos também é que desafios que a igreja precisa enfrentar para avançar é você quebrar o controle humano, é você sair do controle e colocar Deus no controle. Quantas vezes nós cantamos aquele hino, o hino do nosso inário, né? Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Só que às vezes a gente quer remar com a canoa amarrada. Quando você vai remar com a canoa amarrada, significa que você está no controle, o homem está no controle. Como é que você vai
sabe, navegar em altos rios? Como é que você vai navegar em águas profundas se o seu barco está amarrado? Senhor, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos, e eu estou dentro do barco, Senhor, e eu estou dentro do barco, Senhor. O barco amarrado vai para onde? Tem que soltar, né, a corda. Aqui eu não, acho que não tem rio assim, né? Mas Mascote lá tem o Rio Pardo, né? Então lá tem aqueles barcozinhos, tem os botes e tal. Aí eles ficam tudo amarrado lá. Mas na hora deles, certamente, né, irem, eles têm que soltar a corda. E soltar a corda é você confiar unicamente naquele que te chamou para a missão. Eu quero fazer como? Amarrado? Se desprenda. Se desprenda esse barco, sabe? Pega o remo, começa a remar. Ou do contrário, solta o remo e diz: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Rema esse barco, direciona esse barco, porque eu não sei fazer uma outra coisa a não ser a tua obra, a tua vontade, o teu querer. Então nós precisamos quebrar o controle humano. E a gente só quer fazer as coisas quando as coisas estão confortáveis, ou aparentemente não está ventando, não está a onda forte. Irmão, pode assoprar o vento, pode vir a tempestade, se Jesus estiver no barco, ele não vai afundar. Pode soprar, mas quem chamou, quem mandou foi Deus, ele garante. Rapaz, Deus me chamou para a missão. Deus disse que eu me queria ajudando mais a esposa do pastor na igreja. Mas eu estou com medo. Será não, Deus é contigo, minha irmã. Esta igreja tem muita coisa para você fazer, e você está dizendo: será não? Deus é contigo. Você tem um potencial muito grande. Sabe por quê? Porque Ele já te deu o poder para isso, Ele já te deu a autoridade para isso. Então navegue nas ondas do Senhor, porque se tu quiser provar de Deus coisas extraordinárias, você tem que ir por águas profundas. Porque se tu quiser ir por águas rasas, tu vai aonde você quiser. Mas se tu quiser por águas profundas, quem vai te levar é o rio, quem vai te levar é o Senhor, em lugares que tu nunca foi, para a glória dEle. Águas profundas, quebra o controle humano, o controle centralizado em Jerusalém. Diz a Bíblia que foi quebrado, e agora a ideia vai para Samaria, vai para os confins da terra, e pregue a minha palavra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Talvez aqui, irmãos, os 12 apóstolos achassem que a presença deles aqui eram insubstituíveis e essenciais para o reino de Deus crescer, mas não eram. Os apóstolos, eles não foram todos dispersos, e eles não eram, digamos, o ponto principal. Ele era apenas um instrumento, a qual os instrumentos que Deus usara para pulverizar foi a igreja, que se dispersaram por causa da perseguição. E quando eles iam, eles pregavam o evangelho de boca em boca, de casa em casa, dizendo: olha, o reino de Deus é chegado, Jesus está vindo, Jesus está voltando. Isso é missão, é você falar do amor do Senhor. E agora o Espírito Santo, ele começou a agir através das pessoas comuns, através das pessoas que talvez não tinha estudo, que não tinha aparência, como o próprio Filipe, que começou a evangelizar, que começou a pregar, aleluia. Em Atos 8:5 e o verso 6, a Bíblia vai dizer que: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ou seja, Deus quer te usar mais do que você imagina.
Deus quer te usar mais do que você imagina, aleluia. E o que nós aprendemos é avançar, é confiar mais no Espírito Santo e menos no sistema humano, aleluia. Desafios que a igreja precisa enfrentar para avançar trabalho. A igreja estava ativa, e aqui nós não estamos falando de um ativismo religioso vazio, né? Um ativismo irresponsável e improdutivo. Nós estamos falando aqui de um trabalho intenso, responsável e com propósito. É o que está sendo fazendo. Talvez alguém pode dizer assim: mas esse trabalho vai ser a mesma coisa do ano passado. Não será. Sabe por que não será? Ele é ativo, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, e o objetivo é almas para o reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. E foi aqui, amados, o DNA que as igrejas gentílicas receberam de Jerusalém. Quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 2 e 3, ele vai dizer, na nova tradução: nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês, e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a lição que nós aprendemos com isso aqui, amados irmãos? É que o reino de Deus, ele não avança sem trabalho. O reino de Deus, ele não avança sem investimento. O reino de Deus não avança sem oração. O reino de Deus não avança sem dinheiro. O reino de Deus não avança se alguém não se prontificar aí, aleluia. Portanto, o propósito de Deus é que nós não fiquemos apenas em Jerusalém, não apenas na igreja, mas que nós possamos cumprir a ordem do Senhor, avançar, né? Pregar o Evangelho. E avançar aqui não é uma opção, é uma ordem, e Ele já nos deu autoridade, Ele já nos deu poder, Ele já nos deu unção. E aqui eu quero encerrar esta mensagem, esta palavra, dizendo para esta igreja amada em Cristo Jesus, que o Senhor já vos chamou, já vos escolheu, aleluia. Escolha quais desses pontos vocês se encaixam, para que você possa continuar fazendo missão nesta igreja, orando, indo ou contribuindo. Você pode fazer dentro desses 3 pontos, e Deus vai te dar graça em nome de Jesus. Se a sua família não veio, se os seus pais não vieram, se a sua esposa não veio, seu esposo não veio, receba esta palavra como incentivo para a sua vida, porque você precisa se ativar dentro da sua casa, dentro do seu lar. A missão começa dentro dos nossos lares, quando a gente faz o nosso devocional, quando a gente é ministrado dentro do nosso lar, e a partir daí a gente começa a evangelizar os nossos vizinhos, convidando para o culto e falando do amor do Senhor. Eu me recordo que a maneira com que eu aceitei a Cristo, irmãos, foi o fato de um irmão meu ter me falado: olha, Jesus te ama. A minha conversão se deu dessa maneira. O meu irmão disse: olha, Jesus te ama. Talvez alguém pode dizer: mas isso não vai surtir efeito nenhum. Vai, surte efeito, porque comigo surtiu, e eu estou aqui dando frutos para a glória do nome do Senhor. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé. Glória a Deus. Missões se faz com os joelhos de quem ora, com os pés de quem vão, e com as mãos de quem dão. Esse é o propósito da missão, é o propósito do pastor Walter: incentivar a igreja a não parar, incentivar a igreja a não estar apenas, nas 4 paredes. As 4 paredes é muito confortável, irmãos, é muito bom, né? Vir aqui a essa igreja, para mim é uma honra muito grande.
é um conforto muito grande. Esse som daqui é um som maravilhoso, né? Você prega, a sua voz parece que fica mais bonita, né? Dá até vontade de cantar, Bianca, mas não sei. Dá até vontade de pedir uma nota assim e cantar um louvor, mas a gente é desafinado. Só que a missão, ela tira de nós às vezes esse conforto do som, né? O conforto da igreja, e ela nos leva aí aos becos e valados da nossa cidade, né? Ela nos leva a romper alguns paradigmas, ela nos leva às vezes também a tirar a mão do bolso, a investir na obra do Senhor. A missão, ela faz com que nós venhamos refletir melhor a respeito daquele que nos chamou, porque ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então ele já ordenou, essa é a nossa missão. Pai, eu quero orar junto com essa igreja. Essa igreja já está em oração nesse propósito, Senhor. O propósito, Senhor, é evangelizar, é despertar uma nova geração, uma geração de crianças, uma geração de adolescentes, uma geração de jovens. O propósito é incendiar a igreja. Ó Deus, o propósito é colocar na mente, no coração, inculcar na mente da igreja que o nosso lugar não é somente em Jerusalém. O nosso lugar, ó Deus, é também, Senhor amado, ó Deus, nos bairros dessa cidade. A nossa missão, Senhor, é, ó Deus, nas vilas vizinhas, meu Senhor amado. A nossa missão é investir em pessoas, em missionários que estão na África, que estão, ó Deus, em países fechados, Senhor. Porque, ó Deus, diretamente, quando nós dizimamos e ofertamos na casa do Senhor, nós já contribuímos com a missão Priscila e Áquila dessa igreja. Nós, ó Deus, abençoamos a tua obra, e para isso, meu Deus, a igreja local, ela precisa fomentar, ó Deus, e incentivar, ó Deus, os membros, ó Deus, a fazer esta grandiosa obra. E o teu servo pastor está, ó Deus, correto nesta obra, nesta missão, Senhor. Portanto, nós pedimos ao Senhor, levante mais e mais neste lugar mulheres guerreiras de oração, ó Deus, e homens guerreiros de oração, meu Senhor. Homens tementes, valorosos, submissos, meu Deus, aleluia, ao seu pastor, à sua liderança, para fazer a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor não pode parar, porque esta igreja, ela é fruto da obra missionária. A igreja presbiteriana renovada do Brasil, Senhor, em todo o Brasil, ela é fruto da obra missionária, Senhor. Não é à toa, meu Deus, que nós temos um presbitério, Senhor amado, sul da Bahia, com quase 2.000 membros, meu Senhor. Se é que já não tem, meu Pai amado, isso é fruto da obra missionária. Portanto, meu Deus, reacende cada dia, acende a chama no coração desta igreja, porque como diz a tua palavra, e a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ó Deus, o pastor desta igreja não quer deixar a chama missionária se apagar. É por isso que está se colocando mais lenha na fogueira. Coloque mais lenha na fogueira, coloque mais fogo, Senhor, ó Deus, sobre cada altar neste lugar, em nome de Jesus Cristo, capacitando, usando o teu povo com poder, com glória e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Eu devolvo a palavra a quem de direito,
em nome de Jesus. Pastor Walter, muito obrigado pela oportunidade.